Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Smart Money Day. A intenção hoje de oportunidade de compartilhar com vocês é o ouro. Ele está muito interessante. Ao longo deste vídeo vocês vão entender porque vale a pena demais estar priorizando por compras nas próximas horas, nos próximos dias e quem sabe nas próximas semanas. Lembrando, esse aqui é um contexto muito interessante, então fiquem atentos, prestem muita atenção porque isso aqui é literalmente um bias quase que certeza, né? Que tem aquela confiança lógica. Então não esqueça, aquele like é fundamental, e se possível, comentar e compartilhar com os amigos vai ajudar ainda mais o nosso conteúdo. Vamos lá, galera, não é tempo. Vamos começar por esse viés qualitativo, né? Logo de cara a gente consegue enxergar aqui o nosso querido ouro bastante desvalorizado, né? Bastante descontado em relação tanto ao dólar quanto aos títulos. Ok? Então essa configuração, na grande maioria das vezes, sinaliza um possível final de fractal ou ciclo, né? Então, em teoria, de acordo com o nosso valuation, a gente já tem um sinal verde para o nosso ouro voltar a subir. Outra informação bastante interessante é a nossa sazonalidade, tanto para o período de 15 anos, tanto para o período de 10 anos, quanto para o período de 5 anos. Ó, ela está vindo bem pontual. Essa última retração que a gente teve no ouro foi descontada com base, já era prevista pela nossa sazonalidade em todos os 3 períodos, e também a aceleração dela. Ó, reparem que quando ele acelerou o movimento, a nossa sazonalidade já sinalizava essa possibilidade, né? Dito e feito, o fundo foi feito com base no mesmo movimento, para vocês verem que a sazonalidade é muito padronizada em commodities. E a gente agora está entrando num período de alta, né, segundo a nossa sazon, ou seja, é esperado, de acordo com a sazonalidade, para os próximos dias e semanas, que a gente venha observar uma alta no nosso querido ouro, tanto período de 15 anos, 10 anos e 5 anos, ok? Mais uma informação corroborando com o nosso querido valuation. Outra informação interessante seria o COT, porém ele não está 10 de 10, não está aquela configuração clássica. Porém aqui ó, a gente encontra no período de 13 semanas, uma configuração ok, né? Varejo e grandes especuladores na contraparte dos comerciais. Já no período de 26 semanas, que é o período que de fato importa para o nosso querido ouro, ele ainda não se encontra 10/10 na configuração não. O varejo precisa descer um pouquinho mais, precisa ficar sobreposto aqui os comerciais para acreditar que esses preços vão acelerar, ok? Então, tanto de acordo com a SASO, tanto de acordo com o COD, quanto o nosso querido valuation, a gente já tem motivos para ver esse ouro subindo. Outra questão interessante seria a gente pegar aqui esse gráfico dele semanal. Ó. De acordo com o gráfico semanal, a gente teve um CRT sendo plotado nele. A gente teve aqui o range anteriormente sendo criado na nossa, deixa eu só ver aqui, primeira, segunda, terceira semana de março. Na nossa terceira semana de março veio a nossa querida manipulação do range anterior. Então, de acordo com o quarterly, a gente tem literalmente sinal verde também para esse ouro querer compensar esse CRT plotado no período de tempo semanal. Outra informação interessante seria a desmontagem. Ó, essa manipulação que configurou na terceira semana do nosso quarterly caiu bem aqui, ó, sobreposta à desmontagem do período trimestral e a desmontagem do período mensal, ou seja, 2 períodos de altíssima relevância. Sinalizando ali um grande volume de contratos fechados, foi consumido agora nessa última semana e consequentemente deixou esse grande paviozão, essa grande rejeição ou volume de absorção, seja lá como vocês queiram chamar. Ok? Então, de acordo com esse viés qualitativo mais esse price aqui, a gente tem todo o contexto para a gente ver esse ouro subindo. Alinhado a isso, o que nós temos? A gente entrou na primeira semana de abril. A primeira semana de abril, rapaziada, ela vai ser sinalizada com o quê? Payroll, né? Ganho médio por hora, taxa de desemprego americano, a gente também tem o PMI, e esses indicadores agora, eles finalmente vão trazer um respaldo real sobre esse contexto do Oriente Médio, sobre essa invasão dos Estados Unidos mais Israel contra o Irã. Porque agora os próximos dados, os próximos indicadores econômicos, eles vão começar a sinalizar se isso vai entrar em vigor ou não. Então agora a gente sai da especulação e passa para o mundo real. É o que essa semana traz. Então esse contexto entrando em vigor, o que a gente precisa entender? Por que o ouro vai se valorizar tende a se valorizar mediante esse contexto, se a gente tem essa possibilidade de inflação subir? Isso acontece porque o mercado ele não está operando só a inflação.
ele está operando três forças ao mesmo tempo. A gente tem a inflação, né, sendo impulsionada por esse custo energético, a gente tem Europa, Estados Unidos, Reino Unido, a gente tem a maior parte do mundo tendo problemas em seu crescimento econômico. Pelo contrário, a gente vê uma desaceleração e tem esse risco sistêmico por conta desse viés geopolítico. Então tudo isso volta para o ouro como uma conotação positiva. Então a gente pode esperar o quê? Que o jogo real, né, que é os juros reais versus os juros nominal, não se sobressaia sobre esse contexto da desaceleração, sobre esse risco sistêmico e mais a inflação sobreposta, ok? Então o ouro volta a ser ativo prêmio para esse curto prazo, tanto para o curto quanto para o longo prazo. Então pegando todas essas configurações, esse CRT plotado no semanal, configurado desde o gráfico de futuros, consumindo desmontagem mensal e trimestral, alinhado com valuation, alinhado com cote e a sazonalidade, cara, não me resta nenhuma outra dúvida. É esperar que o ouro já suba a partir dessa semana, ok? Então, para facilitar a nossa vida, o que a gente pode ficar na expectativa é, como esse CRT plotado na semana passada teve a sua manipulação acontecendo bem na opening da semana, na segunda-feira, não me surpreenderia ver o ouro fazendo mais uma última queda e depois subir. Ok? Essa de 0 a 100 eu vou colocar aqui, ó, 20%, 20 a 30%. Conta aqui, ó, uns 25% dessa possibilidade de entrar em vigor. Ok? Dele renovar o fundo, liquidar o fundo da semana anterior e depois voltar a subir. Vou botar aqui uns 25%. Vou só tirar essa prata daqui. Ah, tá. E outro motivo pelo qual esse movimento não me surpreenderia é justamente a prata. A gente não teve uma divergência nesse fundo, ok? E na grande massiva maioria das vezes é interessante ver uma divergência, um SMT entre o ativo que a gente quer virar o ciclo, ok? Então se a gente acredita que o ouro vai subir, faz sentido ele querer voltar para poder plotar esse SMT. Ou a prata plotar, né? Tanto faz. O outro contexto que eu espero também que ele mostre entre hoje com maior seria esse contexto aqui do próprio 4 horas, ó. Ele acelerando esse movimento atual, tá? Muito errado. Ele acelerando esse movimento atual e vindo fazer uma espécie de throwback nesse movimento interno, ok? Só que para ele acelerar esse movimento atual, o ideal é que ele não consuma os 50% da semana anterior, ok? Por que vale? Porque ele já estaria compensando o nosso alvo mínimo do CRT semanal. O ideal é que ele acelere sem consumir 50% e venha retestar esse movimento após invertido sem consumir 50%. Aí a gente tem sinal verde para comprar e seguir essa possibilidade de alta. Para essa segunda possibilidade de alta aqui de 0 a 100, eu colocaria aqui, ó, uns 60%. Ok? Uns 60%. E o restante do movimento, ó, 85 sobraria 15% aqui para a gente especular. Seria ele subindo direto, sem margem para retestes nem nada, tá bom? Essa possibilidade eu acredito que somente uns 15%, porque como a gente está em semana de payroll, o esperado é uma segunda-feira mais volátil, entregando mais preços, terça, quarta e quinta mais tímido, né? Com a possibilidade muito grande da quinta-feira ser nosso dia de ser manipulado. Com a possibilidade muito grande da nossa quinta-feira ser o dia da manipulação da semana para plotar aquele seek and destroy, seja bullish ou bearish, ok? Lembrando, galera, deixa eu ver aqui, ó, hoje é dia 30 de março. Quarta-feira é o nosso dia 1º de abril. Em teoria, quarta-feira tem de entrar muita volatilidade porque vai estar representando a True Open do ano, ou seja, a verdadeira abertura de 2026 a gente vai ter agora no dia 1º de abril, ok? Então a gente espera que entre muita volatilidade, sobreposta às características da semana, visto que é uma semana de payroll, faz total sentido a gente ter uma segunda-feira mais agitada, terça, quarta e quinta mais tímido e nossa querida sexta-feira dando direcional, tá bom? Então, muita atenção, muito juízo, muita cautela. O ouro vai ser meu principal ativo de destaque para essa semana, porque obviamente se ele tem aquele bias lógico muito alto, direcionando para um lado, no caso aqui alta, fica muito fácil encontrar boas oportunidades, beleza? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Tamo junto e até a próxima.